Boa tarde, estamos começando uma entrevista no Amazonas Atual, pela página do Amazonas Atual no Facebook, com o professor Gerson dos Santos Luciano Baniwa. Professor Gerson, que é coordenador do Fórum de Educação Escolar e de Saúde Indígena do Amazonas. Nós convidamos o professor por conta de uma série de eventos que os povos indígenas estão realizando neste mês de abril, no estado do Amazonas, né? Mas a gente começa também falando um pouco sobre essa questão da política indigenista no país, né, professor? Eu estava conversando aqui inicialmente, antes da entrevista com o professor Gerson, a respeito de textos que eu estava recuperando aqui de um livro, o livro chamado Cálice e Cuia, do professor Paulo Suez, era um missionário, né, ligado ao Conselho Indigenista Missionário, era assessor do Conselho Indigenista Missionário na década de 80. Recuperei artigos do Paulo Suez, professor, de 1981, publicado na Folha de São Paulo, em que ele fazia duras críticas à política do governo, naquela época ainda do governo militar, né, para os povos indígenas, que, na visão do Paulo Suez, a política vinha no sentido de emancipar a emancipação indígena, né? O que ele chamava na verdade, não era emancipação, era de integração, né? Integrar o índio à sociedade, e essa integração significava acabar com os povos indígenas, né? Ou acabar com a cultura indígena e colocar o índio no mesmo nível dos não índios, né? Eliminar a cultura, eliminar a língua e tornar todo mundo igual. Nesses 35 anos, nós estamos falando aí de 1981, 1982, nesses 35 anos, o que mudou na política indigenista no Brasil? Eu diria que houve algumas mudanças significativas. Algumas tentativas de melhorar a relação, a própria concepção do tratamento aos povos indígenas, mas houve também, eu diria, deterioração da imagem e dos próprios elementos que definem essa relação, né? Em primeiro lugar, por exemplo, de 81 para cá, a década de 80 foi a década da efervescência, né, da emergência, do surgimento da luta dos povos indígenas. Foi a década em que se iniciou todo um processo importante, interessante de organização e luta dos povos indígenas, como não se tinha visto nas décadas dos séculos anteriores, né? Então foi uma década mais rica e mais construtiva do ponto de vista da resistência indígena. Como foi também, eu acho que a década de 80 foi uma década de efervescência geral, né? Sem dúvida nenhuma. Por conta do fim do regime militar, da abertura democrática, e todo mundo acreditava que ali era um período de novos tempos, né? Era o início de novos tempos. Inclusive a luta dos povos indígenas foi, de alguma maneira, aproveitado como símbolo dessa resistência, né, contra a ditadura e da reconstrução do país do ponto de vista da democracia. Os povos indígenas sempre estiveram presentes. Aliás, existem leituras de historiadores que dizem que nos momentos mais importantes da história do Brasil, os índios sempre estiveram presentes. O grande problema é que a historiografia oficial nunca reconheceu, nunca valorizou, portanto nunca quis, de certa maneira, reconhecer isso oficialmente, né? Bom, então, de lá veio a Constituição de 88, que é um marco histórico fundamental, importantíssimo, com toda a efervescência do movimento indígena, os índios com seus amplos aliados, principalmente setores da Igreja Católica em particular. Acho que você citou a figura do Paulo Suez, é o exemplo, não é, dessa equipe que a Igreja Católica construiu para apoiar os povos indígenas, mas outros segmentos da academia, da sociedade civil, permitiram alcançar um arcabouço jurídico muito importante, muito bom, histórico, com relação aos direitos indígenas na Constituição de 88.
Então veio um momento muito animado, né? Os povos indígenas se animaram muito com isso e o movimento indígena fortaleceu. Bom, curiosamente, nós hoje, ao longo do tempo, desses 30 anos, após a Constituição de 88 principalmente, achávamos que definitivamente poderíamos superar aquela perspectiva de extinção dos povos indígenas, né? Certo. Eu diria que a gente se enganou, né? Nos últimos anos, praticamente nos últimos 6, 7 anos, estamos num processo de declínio de garantia desses direitos, né? Eu costumo dizer que estamos vivendo nos últimos 5, 6 anos, mas particularmente nos últimos 2, 3 anos, uma caça a esses direitos indígenas, né? Uma tentativa de desmontar esses direitos, né? Não apenas direitos, mas tudo aquilo que é ligado a esses direitos, como por exemplo as instituições públicas que trabalham com os povos indígenas. O melhor exemplo é a FUNAI, né? Que está sofrendo na última década um processo acelerado de desmonte, e nesse ritmo que está sendo desmontado, né, a FUNAI e outros órgãos que trabalham os povos indígenas, acho que em uma década essas instituições nem deverão mais existir, ou se existirem não terão mais nenhum sentido, porque não terão mais nenhuma capacidade de atender as demandas, as necessidades dos povos indígenas. Estou falando particularmente no que diz respeito aos direitos indígenas, nem tanto às políticas públicas, que muitas vezes devemos superar, né, Professor, a antiga tutela, o antigo assistencialismo, essas coisas. eu acho que houve um marco aí, não sei se o senhor concorda, com a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, e que foi ali, houve um movimento contra os povos indígenas a partir daí, principalmente com a retirada de grandes empresários das terras indígenas, né? E a partir dali parece que começa um movimento contrário aos povos indígenas que vai acabar provocando isso que o senhor acaba de mencionar. Não, sem dúvida. Então, acho que a emergência do movimento indígena organizado, consciente e protagonista, década de 80. Década de 90 foi a década em que colhemos os resultados desse processo de retomada, né, dos direitos, no caso indígena, porque foram de fato feitas as principais demarcações de terras indígenas do Brasil. Poderia citar aqui, por exemplo, Yanomami, o Rio Negro, Vale do Javari, Trombetas de Mapoera. Só para citar apenas algumas conquistas de territórios, de terras indígenas muito emblemáticas, muito importantes. Acho que quando essas demarcações se consolidaram, foi exatamente quando começou a reação da elite, né, política, da elite econômica, principalmente agropastoril, ruralista, que começou a se preocupar com esse avanço dos direitos indígenas quanto à terra. E aí focaram todas as suas energias e forças na questão da Raposa Serra do Sol. Quer dizer, jogaram quase tudo para que evitasse a demarcação e homologação da Raposa Serra do Sol, porque eles ganhando era claramente para eles o fim da demarcação das terras indígenas. Como não venceram, a Raposa Serra do Sol foi demarcada, então, obviamente, eu diria que sem erro de estar falando uma inverdade, eu acho que cresceu muito o ódio. Hoje nós vivemos um racismo muito forte da elite política, da elite econômica, e principalmente então quando eles perderam no processo de luta contra a Raposa Serra do Sol. Então hoje é o problema, né? Quer dizer, a elite política usa isso, e eu acho que cada vez mais é obcecado por então, de alguma maneira, precisa parar esses direitos indígenas, né, com relação à terra e todo o resto que existe um discurso, né, principalmente da elite, e esse discurso é incorporado às vezes pelas pessoas que não são da elite, mas da sociedade em geral, né, dos não índios, de que não há necessidade de tanta terra para o índio, né? Eu queria que o senhor pudesse falar qual é a importância das demarcações das terras para os povos indígenas. A importância é vital. Acho que é isso que é muito difícil para os não índios entenderem, não é? Por quê? Porque
O indígena, ele só é indígena, ele só existe como indígena segundo alguns padrões de vida. Sem esses padrões, ele simplesmente deixa de existir. E um dos aspectos que garante necessariamente esses padrões de vida é o território. Ou seja, o índio não tem a menor condição de ser índio sem o seu território. Mesmo quando esse território está distanciado, seja na memória, seja na história, mas é ainda a referência. Aqui me refiro, por exemplo, hoje a uma quantidade cada vez maior de indígenas que nascem nas cidades, crescem, se educam, vivem nas cidades, mas sempre estão conectadas, ligadas ao espaço ancestral, à sua cultura, à sua tradição, das aldeias, não é? Então, eu diria que a terra é nada mais do que parte essencial de sua vida, tá? sem a qual não há perspectiva, porque toda a cultura, a tradição, o modo de vida, as condições de vida do índio está ligado ao território. Quer dizer, a gente pode imaginar o futuro dos povos indígenas enquanto seres biológicos sem um território, isso é possível. É possível, de fato, urbanizá-los, embranquecê-los ao máximo, né? Quer dizer, incorporar todo o modo de vida do branco, isso é possível. Mas essa perspectiva é o mesmo que apostar a extinção deles. Aí não há escolha, aí não há alternativa. Ou ele continua vivendo como indígena, e para isso o território é fundamental, ou então ele abdica do território e vai na perspectiva do embranquecimento, o que significa então, em pouco tempo, não teríamos mais índios no Brasil. Aliás, como sempre se quis no Brasil. Mas né? Esse movimento ele vai e volta, né, professor? Então eu diria que isso, no caso para os indígenas, por isso que os índios são tão aguerridos ao território, porque a eles não há perspectiva, não há opção, não é uma questão de escolha, não. É a única forma de existência indígena, é a garantia do território. Portanto, não é bravata quando eles dizem, olha, nós vamos resistir, nós vamos lutar até morrer, porque isso de fato, né, o território para eles é literalmente vida, não há outra perspectiva. É claro que, como eu disse, porque de um modo é o fim, não é? Se ele se acultura demais, se torna totalmente branco, é a morte de toda maneira, não apenas uma morte cultural, uma morte biológica, mas é também uma morte cultural. Eu até diria que antes da década de 90, havia um processo político no Brasil, do Estado brasileiro, dos governos brasileiros, de integrar o índio, que é nada mais do que isso, né? Torná-lo tão igual ao branco, tão próximo ao branco, que ele então deixaria de ser índio, né? Quer dizer, ele não precisaria mais desse território. Né? Então, de certa maneira, a aculturação era a palavra-chave, era a estratégia do governo. O problema é que o governo já percebeu que não funcionou a política de integração, porque os índios se apropriaram de muitas ferramentas, modos de vida, tecnologia do homem não indígena, do branco, mas ele não deixou de ser índio. Então, existe também uma crítica em relação a isso. É isso que deixou a elite assustada, porque olha, a gente não consegue acabar com os índios fazendo que eles se aculturem, fazendo com que eles vivam mas eles continuam sendo índios, falando a língua, não é? Então, talvez seja por isso o ódio mais perverso, porque agora o discurso e a intenção, me parece, não tanto mais integrar, aculturar, mas tem que exterminar. Então tem que tomar as terras deles, tem que retirá-los, expulsá-los e, o que é pior, massacrá-los mesmo. Não tanto aqui no Amazonas, não é tão forte, mas quando a gente vai olhar Nordeste, mas principalmente Mato Grosso do Sul, lá o que acontece na Síria de morte, né, acontece com os índios do Mato Grosso do Sul. Todo dia, toda semana, índios são assassinados pelo Estado, por policiais, por jagunços, por paramilitares, não é? Quer dizer, implicitamente ou explicitamente tem um processo, sim, de massacre aos povos indígenas no Brasil, que cresce nesse momento conturbado politicamente do nosso país. Aí é que tem se agravado mais esse massacre no Brasil. É claro, em algumas regiões
mais forte, como eu disse, no Nordeste e Centro-Oeste, né? Mas nós não estamos longe disso, né? Eu falo que desse discurso, o discurso de que o índio tem hoje um carrão, o índio tem internet, o índio tem um celular, né, um smartphone, como se ele não tivesse direito a usufruir desses bens, né, que o não índio usufrui, né? Então, essa crítica, ela vem carregada de um preconceito, né? Esse discurso, aliás, ele vem carregado de um preconceito e que tenta justificar, inclusive, essa questão da não necessidade de território, né? Exatamente, e é um discurso tão desumano, porque como se os índios não fossem humanos. Esse é um grande problema do Brasil, particularmente do Brasil, mesmo sem a gente considerar a América Latina. Quer dizer, a sociedade colonial e a sociedade brasileira, a herdeira dessa cultura colonial, sempre, por um lado, enxergou e tratou os índios como meio humanos, e por serem meio humanos, não deveriam nunca ter capacidade para se desenvolver, para evoluir, para aprender, por exemplo, novos valores, novas culturas, novas tradições. Então, isso sempre foi a visão e o desejo da política de Estado, né? E da sociedade de um modo geral. Ocorre que são seres humanos, então são civilizações, desenvolveram milhares de anos. Então, em contato com o branco, eles também se apropriam de conhecimentos, valores, de tecnologias e modos de vida da sociedade nacional, portanto, da sociedade moderna. E isso choca, né? Quer dizer, há uma vontade muito grande da sociedade dominante, principalmente das elites políticas e econômicas, que os índios não deveriam nunca aprender coisas novas, né? Eles teriam que ficar sempre estáticos, parados no tempo, né? É o que agora o ministro da Justiça, o presidente da FUNAI está dizendo. Se imaginar, então, os índios parados no tempo é um absurdo. E como são culturas dinâmicas, e na medida que eles então se apropriam de muita coisa da modernidade, e aí eles são atacados como sem direitos. Eu costumo dizer, inclusive nas minhas aulas, que o índio de qualquer maneira sofre discriminação, racismo, ou porque ele é índio demais, então ele tem que ser exotizado, isolado, cercado na sua aldeia. Não há coisa mais exótica, mais discriminatória do que isso. Ou ele é índio de menos, ou seja, ele se desenvolveu, ele aprendeu outras coisas, outros valores, outras tecnologias, aí não é mais índio. E não sendo mais índio, como ele se parece mais ao branco, então ele não tem mais direito nenhum. Então o direito à terra cai. Então ele não tem também opção, de qualquer maneira ele sofrerá preconceito. Ou porque ele permaneceu 100% indígena, ou porque ele apropriou-se de outros modos de vida, aí ele é de alguma maneira condenado a perder seus direitos. Ou porque é índio demais, que não se assemelha ao branco, ou porque ele já é totalmente branco, então ele perde os direitos específicos, como é o caso do direito ao território. Eu estou conversando aqui com o professor Gerson Baniwa, que é professor da UFAM e tem doutorado, né, professor? Doutorado em antropologia cultural. É um exemplo de um indígena que conseguiu essa emancipação, né, conseguiu essa evolução mas sem deixar a tradição, sem deixar de ser índio, né? É disso que o senhor está falando, e as pessoas ficam chocadas com isso, né? É exatamente isso, esse é o tipo. Então, na minha vida eu sofri exatamente esse tipo de discriminação, de racismo, né? E ao longo do tempo fui superando, e eu sou isso hoje. Eu falo um pouco português, fiz meu doutorado nas condições do branco. Eu não sou cotista, né? A minha época de estudo não haviam as cotas, né? Então segui o caminho regular, digamos assim, tradicional. Aprendi algumas línguas, inclusive estrangeiras, exigidas pela formação universitária, e continuo falando a minha língua. Eu falo a minha língua. A minha família toda mora em aldeia, trabalho com professores indígenas, valorizo a cultura, tenho as minhas culturas, meu modo de vida, nunca deixei de fazer. Mesmo estudando no UNB em Brasília, continuava lá em Brasília vivendo a minha cultura, a minha comida,
Eu poderia dizer aqui o meu chibé, o meu caribé, o meu mingau, a minha quiampira, o meu peixe, sempre esteve. E se eu fosse um dia estudar para Nova York, seria a mesma coisa. Eu continuaria sendo inteiramente indígena, com todo, não só com o meu modo de pensar, não é? Porque eu fiz antropologia, mas a minha antropologia é muito diferente da antropologia dos antropólogos brancos, né? A minha antropologia é baseada na cultura, na tradição, no modo de pensar, na filosofia, nos conhecimentos e saberes indígenas. Professor, o senhor falou do desmonte da FUNAI. Nós tivemos aqui, já tivemos no Amazonas, né, 2003 ou 2004, não sei, não lembro bem se foi no início do governo em 2003 ou se foi em 2004, foi criada uma Secretaria de Política Indigenista e que depois foi desmontada. Hoje nós temos aí acho que um departamento, né, de política indigenista no governo do estado. Uma fundação. Uma fundação, né? Como é que o senhor avalia a política indigenista estadual hoje? Eu acho que continuamos sem avançar, de fato. Acho que a extinção de uma secretaria, que foi bem intencionada, acho que a volta a uma fundação, porque a política no início também foi uma fundação. Quando o governo do estado do Amazonas resolveu criar uma instância, um órgão para fazer diálogo com os povos indígenas, criou uma fundação. Na época se chamava FEP. Depois a FEP foi transformada em uma secretaria, CEND, né? E agora, nos últimos 2 anos, voltamos de novo à fundação, a Fundação Estadual Indígena. Acho que isso mostra essa política indigenista igualzinho que é o governo federal. É um vai e volta, quer dizer, o Estado tenta avançar, tenta ver a importância, a relevância dos povos indígenas e dos seus direitos, mas acho que sempre há depois um arrependimento, em função da pressão, né, da elite que não engole isso, né? Eu acho que esse vai e vem, mas principalmente sempre tentando retroceder, é tipicamente de uma visão que baseia uma relação do Estado brasileiro, com seus diferentes níveis, né? De uma relação sempre muito duvidosa e sempre muito periférica, né? A questão indígena nunca é prioridade na agenda do Estado, o que eu acho que é um grande equívoco por parte do próprio Estado e da sociedade. Por que equívoco? Não só por uma questão simbólica. Os povos indígenas ajudaram a construir esse país, essa sociedade, né? E ajudaram a construir muitas vezes com seu sangue. Mas não é só por isso, não é só uma coisa histórica e simbólica, é uma coisa atual. Por exemplo, esses territórios indígenas hoje representam quase 14% do território brasileiro. Aqui no Amazonas, quase 1/3 do estado é terra indígena. Ou seja, tem uma relevância estratégica. Não dá para pensar desenvolvimento desse estado sem tratar devidamente os povos indígenas. Então, esse vai e vem da política aqui do estado mostra claramente a falta de seriedade com que as políticas públicas são tratadas, porque o Estado não vai conseguir avançar sem tratar bem os seus cidadãos, né? Todo mundo sabe que a forma como é tratada o povo mostra a responsabilidade ou não de um governo, até porque os povos indígenas têm um potencial enorme para ajudar, sim, sem dúvida nenhuma, esse desenvolvimento. Acho que na linha de financiamento é outro exemplo. Por que se diminui de uma secretaria para uma fundação? A questão é sempre financeira, mas essa é a questão. Se a gente for olhar, o Estado aqui, com certeza não reserva nem 1% do seu orçamento para cuidar desses povos. E nós representamos quase 12% da população do Estado. Mas com certeza o Estado não tem 1% do seu PIB para voltar aos povos indígenas. Não tem. Vocês realizaram nessa semana, acho que foi esta semana, o seminário Direitos Indígenas Ameaçados, né, na UFAM. Vão realizar uma assembleia de lideranças indígenas dia 16 a 18 deste mês em Altazes, né, na aldeia São Félix.
e vão também realizar no dia 18 e dia 20 em Manaus uma Marcha da Resistência Indígena do Amazonas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses eventos, o que eles significam cada um deles. Bom, o seminário que foi ontem, né, dia 12 na UFAM, foi um pouco para dar o tom, foi um pouco para a gente fazer um certo nivelamento das informações, contextualizar um pouco a nossa realidade hoje. É um momento, então, crítico, acho que estamos numa situação muito crítica desse desmonte das políticas e dos direitos indígenas. Bom, os outros eventos, o conjunto desses eventos significa nada mais do que o início, de fato, de uma resistência indígena, né? Nós não temos escolha nesse momento, nós não temos opção. Ou vamos à luta para defender os nossos direitos, ou simplesmente vamos sucumbir, né? Os nossos direitos vão ser rasgados na Constituição. Então, eu diria que nesse momento, o Estado brasileiro, os governantes, não nos deram outra opção. Então, vamos ter que ir. As marchas são para, primeiro, mobilizar as nossas bases e aproveitar a oportunidade para fazer o nosso pacto, acordo interno dos índios de que vamos para a luta, né? Desse modo, as atividades aqui no Amazonas são atividades conectadas ao Brasil inteiro. O Brasil inteiro, no Brasil inteiro, os povos indígenas estão mobilizados. Portanto, todas as atividades culminam na grande marcha em Brasília, que será de 24 a 27. Né? Logo na semana seguinte das nossas mobilizações, vamos a Brasília e lá vamos pactuar com todos os povos indígenas do Brasil as nossas estratégias, e nós vamos fazer de tudo que tiver ao nosso alcance, enquanto tivermos vida, para impedir o retrocesso, para impedir ou até possível recuperar o que já podemos nesse curtíssimo prazo deste atual governo, na tentativa de desmonte dos nossos direitos e das nossas políticas, que foram conquistadas, né, às duras penas, em base a muita luta. Essa Assembleia de Lideranças Indígenas é só lideranças do Amazonas? Do Amazonas. Exatamente para fazer o pacto, esse acordo de que vamos agir, vamos reagir e vamos assegurar nossos direitos. E a marcha, a informação que eu tenho é que é dia 18 e 20 ou é de 18 a 20? 19 e 20. Ah, tá. 19 e 20. Como é que vai ser? Vai ser 19 e 20, não 18. Bom, a marcha é primeiro para dar visibilidade. Quer dizer, a marcha, em primeiro lugar, é uma grande assembleia dos índios, de todo o estado, né? Para se encontrar, para conversar e, uma vez unidos, mostrar para a sociedade que estamos unidos, que estamos juntos e que então vamos partir agora para a luta para defender nossos direitos. E onde será essa marcha? Nós estaremos concentrados ali no bairro da União. A marcha, são várias marchas, são 2 dias, né? Sendo que dia 19 o foco é a Assembleia Legislativa do Estado, porque um dos problemas com esse desmonte de direitos é o avanço das intenções de exploração mineral em terras indígenas, que para nós será um desastre, né? Um caos, né? Quer dizer, mesmo para as experiências dos brancos, dos não índios, a exploração mineral nunca foi uma coisa boa, né? Basta olhar o que significou Serra Pelada, se levou alguma coisa de desenvolvimento para aquela região, né? Hoje continua a miséria. Está mais miserável do que era antes, porque pelo menos antes era mais rico em natureza, meio ambiente, rios, e agora nem isso, né? Imagina isso nas terras indígenas. E nós sabemos claramente que toda a bancada amazonense, seja estadual ou rural, raríssimas decisões, são todos contra as demarcações de terras e a favor da mineração. Então nós vamos começar a lutar para evitar isso, não é? Por isso o dia 19 é praticamente a nossa base da marcha, vai ser em torno do Poder Legislativo aqui do Estado. No dia 20 nós vamos dialogar com as outras instituições afins, né? As universidades, a Secretaria de Educação, o setor da saúde, nesse caso federal, né, que é a Secretaria de Saúde Indígena, e com muita atividade também na rua, porque é importante mostrar a nossa cara, mostrar nossos pensamentos, nosso descontentamento. A sociedade precisa cada vez mais nos conhecer e nós vamos buscar apoio também da sociedade, porque esses nossos direitos, não são direitos que só interessam aos índios. Preservar terras indígenas, preservar os índios, é preservar o Amazonas,
as terras a floresta, indígenas, né? preservar a floresta é um bem que não é só nem para os índios, nem só para os amazonenses, isso é para o Brasil e para o mundo. Quer dizer, as terras indígenas garantidas, preservadas, é um patrimônio do mundo, da humanidade. Nós temos essa visão, né? Nossas cosmologias já dizem isso, nós somos da cultura cósmica, né? Nossa cultura é cultura cósmica. Nós não separamos a humanidade dos não humanos, né? Para nós a natureza é tudo, nós fazemos parte disso. Então, nós precisamos também ter apoio e sensibilidade da sociedade. Então, a nossa marcha, inclusive, é uma marcha educativa. Não é uma marcha de, como é que eu diria, de desordem, não. É uma marcha, é uma caminhada educativa, pedagógica. Nós vamos estar com nossas crianças, com nossos jovens, com nossos velhos e com os nossos adultos. É criança todo mundo. Então, não Sim. É uma caminhada, porque nós não somos partido político, nós não somos sindicato, nós somos povos, né? Nós queremos manifestar nossos pensamentos, nossas esperanças também, mas também nosso descontentamento do que o Estado brasileiro está querendo fazer conosco, ou está fazendo nesse momento. Ok. Nós agradecemos então o professor Gerson pela presença aqui no nosso estúdio, participando dessa entrevista. Agradecemos também a sua audiência e encerramos aqui até uma outra oportunidade.